Olá, seja bem-vindo ao último dia do Bootcamp de Arduino, o algoritmo em C, e hoje falaremos sobre operadores lógicos e utilizaremos um exemplo no Tinkercad para colocar em prática algumas coisas que vimos durante o Bootcamp. Operadores lógicos. Alguns operadores a gente já viu durante o curso do Bootcamp. Maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual e diferente. E o que a gente vai ver agora é o ilógico, o ou lógico e o não lógico, que seria negação. O e comercial, que representa o ilógico, ele vai retornar verdadeiro se as duas condições que estiverem sendo apresentadas forem verdadeiras, ou seja, se ambas forem verdadeiras. O ou lógico, se apenas uma das condições forem verdadeiras, é que ele pode retornar verdadeiro. Ou seja, só precisa de uma condição sendo verdadeiro para ele poder retornar verdadeiro. Reforçando, os operadores e ou são operadores de comparação, ou seja, eles servem para testar se duas ou mais expressões são verdadeiras ou não. O operador ou, conhecido como OR, ou representado por essas duas barrinhas aqui, retorna verdadeiro se pelo menos uma das expressões fornecidas forem verdadeiras. E aqui nesse if, o que está acontecendo? 1 é maior do que 0. Essa expressão aqui é verdadeira? É verdadeira. Essa outra expressão é verdadeira? 2 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Ela vai cair na condição de que, se ela é verdadeira, então ele vai entrar, né, nesse printf aqui. Vai executar o que está dentro desse if. Agora, outro caso é, por exemplo, se essa primeira afirmação fosse falsa e essa fosse verdadeira, ele ainda iria entrar. O único caso que ele não iria entrar dentro desse if era se ambas as condições forem falsas. Ou melhor, se ambas as afirmações forem falsas. Com exceção disso, ele vai entrar nesse if. Já o i, ele só vai entrar, né, dentro desse if se as duas forem verdadeiras. Se 1 for maior do que 0 e 2 for igual a 2. Se uma dessas expressões forem falsas, ele não vai entrar nesse if, dentro desse if. E aí, deixa eu voltar para lá. Como essa condição aqui é verdadeira, ele vai entrar nesse if. Da mesma forma, dentro desse if aqui, né, 1 maior que 0 ou 2 maior ou igual a 0, ele também vai entrar nesse printf, que essa linha será executada. E agora a gente vai para o Tinkercad para estar treinando um pouco mais na prática. Nesse projeto, a gente vai estar utilizando o teclado 4x4 ou teclado matriarcal 4x4, o nome dele, e também o microservo, além do Arduino e da placa de ensaio pequena. Com relação ao teclado 4x4, cada botão em uma linha é conectado aos outros botões da mesma linha em coluna, formando uma matriz. Para identificar qual botão foi pressionado, o microcontrolador configura todas as colunas como nível alto e todas as linhas como nível baixo. Quando o botão é pressionado, o pino da coluna é colocado em nível baixo e o microcontrolador consegue identificar a coluna em que o botão pressionado está. E em seguida, o microcontrolador configura todas as linhas como alto e as colunas como baixo e retorna a leitura para identificar qual pino da coluna retorna a nível alto. Dando continuidade, né, ele é ideal para conjuntos eletrônicos que necessitam de codificação ou para colocação de senhas em sistemas eletrônicos, que é justamente o que a gente vai estar fazendo nesse circuito. E o microservo, né, ele é um equipamento utilizado nos demais tipos de projetos para controle de posição e movimento, e está geralmente associado a projetos de pequena e média escala. E ele é um produto muito fácil de controle e aplicação. Existem diversos modelos, existe para venda. E o servomotor, microservo, no caso, a gente vai utilizar como tipo posicional. E as conexões, né, do microservo, vou colocar aqui um pouquinho mais de zoom.
ele tem 3 pinos, solo, potência e sinal. As conexões desse motor para a placa Arduino, ele é bastante simples. A gente precisa fazer o quê? É conectar a alimentação do microserver Arduino com esse fio aqui solo. Ele vai ser conectado no GND para alimentar. E esse potência a gente vai estar alimentando ele com 5 volts. E o próximo pino, que é o sinal, a gente vai colocar ele no pino 13. B13. Já o teclado ou membrana, ele tem vários pinos, né, para ser conectados, que eles representam as linhas e as colunas desse teclado. E aí a gente vai alimentar ele direto nos pinos digitais. A linha 1 eu vou conectar no pino 9, a linha 2 no pino 8, a linha 3 direto no pino 7, a última linha no pino 6, a primeira coluna no pino 5 e assim por diante até o pino 2, que é a última coluna que vai ser alimentada. Eu vou estar utilizando as LEDs para estar sinalizando se foi ou não aberta, né, a senha. Deu certo no caso. E aí da mesma forma, vou botar um resistor com 100 ohms, eu deixei já aqui 100 ohms de resistência, direto no pino catódica, nos dois. E ao lado direito, que é o anodo, eu alimentei no pino 12 e 11 do analógico. E aí, deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Não, então a gente já pode ir assim. Lembrando que a placa, o protoboard, ele precisa ser alimentado com o negativo do GND, que é o GND justamente. E agora a gente vai para a parte do código. Vou clicar 2 vezes aqui e voltar. Depois disso, eu indiquei o servo motor, que é para inicializar a variável, e depois eu declarei como tipo char a senha. Essa senha que eu coloquei aqui a gente pode alterar posteriormente. E criei posteriormente também outra variável do tipo inteiro, chamada position igual a 0. Ou melhor, position, e ela está recebendo o valor 0. O que significa, no caso, é que a posição 0 do servo está fechado. Ou seja, é a fechadura. Quando ela estiver fechada, vai ser igual a 0. Aqui o const byte rows e o const byte calls é para o Arduino fazer o Arduino entender que tem 4 linhas e 4 colunas esse teclado. Esse teclado possui 4 linhas e 4 colunas. E aí já é padrão escrever dessa forma pela biblioteca. Já é padrão da biblioteca escrever dessa forma. Declarar como constante byte rows e byte calls. E aí mais pra frente eu declarei cada pino, cada valor que possui dentro desse teclado, que são as chaves, né? Char case, primeiro entre colchetes as linhas e depois as colunas. Vai abrir chaves e vai separar por linha. A primeira linha eu separo por chaves, também da mesma forma, e assim sucessivamente. Você entender que nessa posição aqui, inicial, é o 1 da primeira linha, né? 1, 2, 3, o A, e sucessivamente 4, 5, 6, B, para que ele entenda que cada pino corresponde a determinado valor. E aí depois, vamos fazer com que o Arduino identifique os pinos que foram conectados aos teclados. O teclado, que são esses pinos aqui. E é o row pins, também é padrão escrever dessa forma.
dentro da biblioteca, por conta da biblioteca. Roll pins entre colchetes rolls é igual a abre chaves 9876, que são os pinos que estão ligados nas linhas. E aí depois o mesmo processo eu vou fazer para as colunas. Byte call pins entre colchete calls é igual a abrir chave 5432, que são os que estão ligados diretamente aos fios da coluna. E vamos voltar lá para o código. Esse keypad é para que o Arduino ele compreenda, ele faça a mapeação de cada item, né? Que é através da biblioteca keypad que a gente está utilizando. E também é padrão escrever dessa mesma jeitinho aqui. Primeiro keypad, a primeira letra maiúscula, e de novo repete o nome, só que segunda letra minúscula. É igual a keypad make, entre parênteses, make key map, que é como se fosse realmente uma mapeação de cada pino, cada linha e coluna que esse teclado possui e cada pino ao qual ele está conectado. E depois o roll pins, que é o que eu coloquei aqui, ó, os pinos que eu conectei. O call pins, depois as linhas e colunas que eu declarei aqui em cima, para que ele possa conectar tudo. Posteriormente, eu declarei as LEDs, para não deixá-la só com o nome do pino, que a LED vermelha e a LED verde, eu declarei como LED vermelho e LED verde do tipo inteiro. Elas estão conectadas ao pino 11 e 12, o vermelho é o 12, o pino verde é o 11. E aí, dentro do void setup, eu fiz a declaração já desses pinos, o vermelho e do verde, como output, ou seja, como saída. E o servo que eu declarei lá em cima, eu estou declarando aqui de novo, que é o servo motor, na porta 13, que é onde ele está. Deixa eu ver aqui, ó. Esse fiozinho rosa aqui. Ele está na porta 13. E o setLock, ele tá true para que é isso, né? Para que ele inicie fechado. Ou seja, a fechadura que vai estar fechada no momento, quando iniciar. E se acertar a senha, ele vai liberar essa fechadura. E aí, posteriormente a isso, eu criei o void loop e o void setLocked. Eu vou explicar primeiro o void setLocked para depois a gente ir para o void loop. Porque o primeiro passo foi criar o void setLocked. E esse é muito simples, que é foi criando uma função para posteriormente, quando eu quiser, só chamar ela novamente, só digitar o nome dela. Eu criei a função chamada setLocked, dentro dela eu criei uma variável provisória. Posteriormente, eu criei um if, uma condição, para que caso ele esteja fechado, né, no caso da fechadura, ele vai inicializar o quê? Melhor, ele vai ligar a LED vermelha, high, e desligar a LED verde, para representar que esse cadeado está fechado. Melhor, que essa fechadura está fechada. E aí ele botou o servo motor write.write. A gente vai colocar assim dessa forma, porque o 0, no caso, é o ângulo em que esse motor aqui vai estar. Ó. Vai ser essa posição que ele já está aqui, justamente para que ela não se mova. E aí, esse locked aqui representa, ó, esse if, ele só vai entrar dentro desse if caso seja true, que é o que eu vou fazer nas condições acima. Quando eu chamar ele, a função, eu vou colocar true, e aí ele vai cair no primeiro if. No único if, no caso. E o else é caso não cai no primeiro if, né?
E ele, no caso, ele vai ligar o verde, a luz verde, a LED verde, high, e digital right, LED vermelho lá, porque a LED verde vai desligar. E por último, eu informei que o ângulo vai ficar como 82, ou seja, ele vai se mover um pouco para abrir justamente a fechadura. Ou seja, se tiver fechado, eu quero que a LED vermelha acenda e a verde fique apagada. Caso contrário, entre no else e a LED vermelha apague e a LED verde acenda. E aí, voltando para o void loop, vamos colocar algumas informações. A porta, ela inicia fechada. Então, a gente vai iniciar com a LED vermelha. E para isso, inicialmente, a gente vai precisar criar essa variável key, que ela vai chamar a função keypad.getKey, que é para justamente pegar o que está sendo digitado nos teclados, nas teclas que estão sendo pressionadas, na realidade. E aí eu criei um if, primeiramente, para verificar se caso o que for digitado seja um asterisco ou um jogo da velha, ele vai entrar nessa condição, a posição vai ser igual a 0, position, e ele vai chamar a função setLocate como true. Ou seja, caso seja pressionado o asterisco ou o jogo da velha, ele vai chamar essa função aqui e vai cair no primeiro if, porque está dizendo que é verdadeira essa função. Deixa eu puxar mais para cá, isso aqui. Deixa eu pra cá. Está dizendo que essa função é verdadeira, ou seja, vai ligar a LED vermelha, desligar a LED verde e deixar o servomotor no ângulo 0, ou seja, parado. E aí, deixa eu voltar aqui para o void loop. O que isso vai fazer no caso, né? Quando eu quiser trancar a porta, é só clicar em uma dessas teclas. E no próximo if, caso a tecla pressionada for igual à senha que digitamos lá em cima, para ele pegar cada posição, ele vai pular para a próxima posição de senha para que todas elas confiram e só assim abram. Ou seja, se na posição inicial da primeiro dígito que eu digitar, que eu apertar aqui, se eu apertar esse 1 aqui, ele vai ser o primeiro dígito. Então ele vai pegar essa posição, verificar se ela é igualzinha à primeira posição da senha, que é 1, e aí se for, ele vai somar mais um. Ó, somar mais uma posição. E ele vai de novo para ela, e a próxima tecla que eu digitar, se for igual à segunda posição, que é 2, ele vai somar mais um. E aí sucessivamente até que eu termine a posição de senha. E aí, ele vai somando mais um. E o próximo if, ele está verificando se essa posição chegou ao valor de 3. Que como são 3 dígitos, né, a senha que eu coloquei, é esse o máximo que ele vai ter. Então, se for verdadeira essa afirmação, se somando mais um der igual a 3, né, ele vai chamar essa função setLockedFalse, colocar ela como falsa, com parâmetro falso. Por quê? Porque ele acertou cada posição da senha. Ele só vai somar se entrar nessa condição aqui, desse if. E para ele entrar nessa condição, cada teclado que eu digitar, ele tem que corresponder ao pedaço da senha, né? A posição inicial da senha, a segunda posição inicial da senha e a terceira posição da senha. E só assim que ele vai entrar nesse último if. E ele entrando no último if, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse else. E aí ele vai ligar a LED verde, desligar a LED vermelho. E esse servomotor.write 82 é o ângulo que ele vai fazer justamente para liberar. E a gente vai poder ver isso agora. Lembrando que assim eu coloquei 1, 2, 3. Ó, vou inicializar. Inicializar de novo. Ah, peraí, eu tinha mexido aqui. Vamos lá.
Veja que a LED vermelha está acesa, porque a porta está trancada. E aí, se eu digitar a senha, ela vai abrir, vai ligar a LED verde e apagar a LED vermelha. E veja que o servomotor está aqui imóvel. Deixa eu ver para vocês verificarem tudo. Eu vou digitar a senha 1, 2, 3. Ele ligou a LED verde e liberou aqui. E aí, para trancar de novo, eu aperto asterisco o jogo da velha, vou apertar o jogo da velha e ele tranca de novo. Deixa eu colocar a senha de novo aqui para vocês verem. E se for asterisco também, ele vai fazer o mesmo processo. Deixa eu mudar aqui a senha para a gente verificar se isso vai acontecer com todas as senhas, se está correto mesmo. Eu vou para a simulação, deixa eu trocar aqui a senha de 123987, inicializar a simulação. Tá aqui certinho. Vou botar 987. E ele liberou. Obrigada a todos pela participação na aula de hoje. E é isso.